Eles brilharam nas telonas, mas hoje apodrecem atrás das grades. E o motivo? Isso vai te surpreender. Começamos com Danny Trejo. É um daqueles nomes que, ao serem mencionados, evocam imediatamente a imagem de um homem durão, de expressão implacável e cicatrizes que parecem contar uma história por si só. Mas a verdadeira trajetória por trás desse rosto marcado vai muito além do cinema. Ela começa nas profundezas de um passado sombrio, quase inacreditável. Nascido em 16 de maio de 1944 no bairro de Echo Park, em Los Angeles, Trejo foi jogado desde cedo em um ambiente hostil, cercado por violência, drogas e más influências. Aos 12 anos, ele já estava mergulhado no uso de substâncias ilícitas, e apenas 3 anos depois, aos 15, já se envolvia diretamente com crimes armados e assaltos violentos. Durante as décadas de 1960 e 1970, Trejo se tornou figurinha carimbada nas penitenciárias mais severas da Califórnia, entre elas San Quentin, Folsom e Soledad, onde cumpriu penas por delitos relacionados a tráfico de drogas e violência. Em vez de sucumbir à realidade brutal do sistema prisional, ele acabou se destacando como campeão de boxe das unidades onde esteve. Mas, mais importante do que isso, foi durante o isolamento solitário, em um dos momentos mais críticos de sua vida, que Trejo tomou uma decisão radical. Decidiu abandonar o vício e fazer da sua vida uma missão de transformação. O pacto era simples, mas profundo: ajudar pelo menos uma pessoa por dia. Foi esse compromisso que mudou o rumo da sua história. Em 1985, após deixar as grades, ele atuava como conselheiro de reabilitação para dependentes químicos, quando recebeu um convite inesperado. Deveria acompanhar um jovem ator em um set de filmagem que enfrentava dificuldades com drogas. Ao chegar ao local, sua presença chamou a atenção. Sua aparência realista e sua presença impactante fizeram com que os produtores o convidassem ali mesmo para interpretar um presidiário em uma pequena cena. A atuação, mesmo que breve, foi tão autêntica que abriu as portas de Hollywood para um novo tipo de protagonista. Alguém que realmente conhecia o que era viver no limite. Desde então, Danny Trejo não parou mais. Já são mais de 400 produções em seu currículo, sempre carregando a intensidade de quem viveu o que interpreta. Seu grande momento veio com o personagem Machete, criado por Robert Rodrigues, que o transformou em uma verdadeira lenda dos filmes de ação. Mas o que diferencia Trejo dos outros nomes que cruzaram o lado sombrio da fama é que ele não apenas sobreviveu ao passado, ele o usou como combustível para construir algo muito maior. Hoje, aos 80 anos de idade, ele continua firme em sua missão de vida: visitar presídios, conversar com detentos, compartilhar sua experiência e mostrar que sim, é possível reescrever a própria história. Em cada visita, ele planta uma semente de esperança nos que estão prestes a desistir. Além disso, ele soube transformar sua fama em algo concreto. É proprietário da bem-sucedida rede de restaurantes Trejo's Tacos em Los Angeles, um verdadeiro símbolo de que é possível sair do fundo do poço e construir um império com as próprias mãos. Enquanto muitos veem a prisão como o fim da linha, Danny Trejo a transformou em ponto de partida. Ele não apenas se redimiu, ele se reinventou, se tornou inspiração e prova viva de que um passado difícil não define o futuro. Em um mundo onde tantos arruinaram suas carreiras por escolhas erradas, Trejo fez o oposto. Ele ergueu sua vida sobre os escombros do seu passado. E hoje, mais do que um ator, ele é um exemplo vivo de transformação real. Outro caso chocante foi o de Pablo Lyle. Conhecido por encantar o público em novelas de sucesso como Mi Adorable Maldición e La Sombra del Pasado, o ator mexicano parecia destinado a uma carreira promissora, caminhando a passos largos rumo ao estrelato internacional. No entanto, o que parecia ser apenas mais um dia comum ao lado da família, acabou se transformando no início de um pesadelo que mudaria sua vida para sempre. Era 31 de março de 2019, e Pablo estava em Miami, nos Estados Unidos, acompanhado de sua esposa e filhos. Ele seguia como passageiro em um carro dirigido por seu cunhado, Lucas Delfino. O que começou como uma simples discussão de trânsito acabou escalando para uma tragédia que chocou o público e estampou manchetes ao redor do mundo. Durante uma pequena confusão viária, um homem de 63 anos, o cubano Juan Ricardo Hernández, desceu do veículo e se aproximou de maneira agressiva da janela do carro em que Pablo estava. Assustado com a atitude de Hernández, o cunhado de Pablo arrancou o carro bruscamente, em uma tentativa de evitar uma possível agressão. Foi nesse instante que Pablo,
Tomado pela tensão e talvez sem medir as consequências, desceu do carro, correu até Hernandes e o atingiu com um único soco. O impacto foi tão forte que o idoso caiu para trás, batendo a cabeça com violência no chão. 4 dias depois, Juan Ricardo não resistiu a uma hemorragia cerebral e faleceu no hospital, transformando o caso em uma tragédia irreversível. Pablo foi detido logo após o ocorrido, mas conseguiu responder ao processo em liberdade após pagar fiança. Retornou temporariamente ao México, mas teve que viajar diversas vezes aos Estados Unidos para comparecer às audiências do julgamento. Seus advogados tentaram argumentar que o ator agiu em legítima defesa, alegando que sua intenção nunca foi causar um dano fatal. No entanto, o júri não se convenceu dessa versão dos fatos. O caso teve ampla repercussão na mídia e dividiu profundamente a opinião pública. Enquanto alguns defendiam Pablo como alguém que apenas tentou proteger sua família, outros o viam como um homem impulsivo, que agiu com violência desnecessária. A imagem pública do ator sofreu um colapso quase imediato. Projetos futuros foram suspensos, contratos foram cancelados e emissoras romperam laços com ele. Sua carreira, antes em ascensão, entrou em um colapso silencioso, e o silêncio tomou o lugar das câmeras. Em outubro de 2022, o tribunal o declarou culpado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, mas a ação resulta em morte. Já em fevereiro de 2023, veio a sentença definitiva: 5 anos de prisão, mais 8 anos em liberdade condicional e a obrigação de cumprir 500 horas de serviço comunitário. Atualmente, Pablo cumpre pena em uma penitenciária da Flórida, longe dos holofotes e das gravações que antes faziam parte da sua rotina. Enquanto cumpre sua pena, o impacto dessa tragédia atingiu também sua vida pessoal. Ana Araújo, que era sua esposa até então, anunciou a separação, embora tenha afirmado publicamente que continuará oferecendo apoio emocional, pensando principalmente no bem-estar dos filhos do casal. Mesmo com o rompimento, ela tem se mostrado presente e envolvida nos cuidados com a família. Paralelamente, os advogados de Pablo continuam buscando alternativas legais que possam, de alguma forma, amenizar a sentença. Pedidos de revisão e recursos estão sendo apresentados, mas o caminho para uma possível redução da pena ainda parece longo e incerto. A história de Pablo Lyle é um lembrete cruel de como uma decisão impulsiva pode alterar drasticamente o rumo de uma vida inteira. Da fama à cela, o que era uma carreira cheia de possibilidades acabou se tornando uma narrativa marcada por dor, arrependimento e consequências irreversíveis. E agora, enquanto os tribunais continuam a julgar seu destino, ele permanece distante da arte que um dia o consagrou. Entretanto, seu caso não se compara a Eleazar Gomes. Era visto como um dos queridinhos da televisão mexicana, com uma legião de fãs adolescentes e presença constante em produções de sucesso como Atrévete a Sonhar e El Mexicano e El Güero. O ator parecia estar no auge de sua trajetória. Mas bastou uma única noite para que toda essa imagem fosse colocada abaixo de forma devastadora. Na noite de 4 de novembro de 2020, tudo mudou. Eleazar foi detido em flagrante dentro de seu próprio apartamento, localizado na região da Nápoles, na cidade do México. O motivo? Um episódio gravíssimo de violência contra sua então namorada, a modelo e cantora peruana Stephany Valenzuela. Segundo o relato da vítima, a agressão começou após uma discussão provocada por um pedido de casamento mal recebido. Diante da negativa ou hesitação de Stephany, Eleazar teria perdido o controle. Ele a atacou fisicamente, desferindo socos em seu rosto e pescoço, até que ela conseguisse fugir do local para pedir socorro. Gritos de desespero vindos do apartamento chamaram a atenção dos vizinhos, que rapidamente acionaram a polícia. Quando os agentes chegaram, encontraram Stephany visivelmente machucada, com hematomas que não deixavam dúvidas sobre a gravidade da situação. Eleazar foi levado sob custódia imediatamente e passou os 4 meses seguintes preso na penitenciária do norte da capital. A tentativa de seus advogados de conseguir liberdade sob fiança não teve sucesso, em parte porque o caso já havia ganhado imensa repercussão nas redes sociais e nos principais veículos de imprensa. A opinião pública foi implacável, e a pressão foi tanta que não havia espaço para manobras que suavizassem os acontecimentos. Em março de 2021, o julgamento acabou sendo evitado por meio de um acordo judicial com a vítima. O ator foi condenado a cumprir 3 anos em liberdade condicional, além de pagar uma indenização, emitir um pedido de desculpas formal em público e se comprometer a iniciar um tratamento psicológico voltado ao controle da raiva.
Como parte do acordo, também lhe foi proibido qualquer tipo de contato com Stephanie. Mas os desdobramentos legais representaram apenas o começo da queda. O mercado de entretenimento, que até então o alçava como uma jovem promessa, virou-lhe as costas quase que instantaneamente. A Televisa, emissora responsável por projetar sua carreira, encerrou qualquer vínculo com o ator. Marcas com as quais ele tinha contratos publicitários romperam os acordos. E colegas de profissão, alguns dos quais o apoiavam há anos, fizeram questão de se afastar publicamente. Seu nome simplesmente desapareceu das listas de elenco. E embora Eleazar tenha declarado arrependimento e afirme estar focado em sua reabilitação emocional, o caminho de volta ao estrelato se tornou incerto, para não dizer improvável. Em tempos onde o comportamento fora das câmeras pesa tanto quanto o talento diante delas, a indústria deixou claro que não toleraria esse tipo de conduta. O caso de Eleazar Gomes se transformou em um divisor de águas, não apenas para sua carreira, mas para toda uma geração de artistas que agora entende que fama não é sinônimo de impunidade. E se você está assistindo o vídeo até aqui, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com Maurício Islas. Ator carismático que por anos foi presença constante nos lares de milhões de famílias, viu sua trajetória ser abalada por uma controvérsia que quase sepultou sua carreira. Embora ele nunca tenha sido condenado ou sequer preso, seu nome passou a circular nas manchetes por razões que nada tinham a ver com atuação ou talento. E isso teve um impacto devastador em sua imagem pública. Durante a década de 2000, Maurício se destacou em produções de grande audiência como El Cielo en tu Mirada, Amor Real, La Vida en el Espejo e Los Caminos del Amor. Ele era visto como o típico galã das novelas, sedutor, confiável e sempre presente nas tramas mais envolventes. Mas tudo isso começou a ruir em 2016, quando uma ex-companheira veio a público e fez acusações sérias envolvendo supostos episódios de agressão durante o relacionamento que os dois tiveram no passado. Embora a identidade da mulher tenha sido preservada em muitos veículos de comunicação, a repercussão foi imediata e avassaladora. Bastou a denúncia ganhar espaço nas redes sociais para que se formasse um verdadeiro tribunal digital, onde milhares de pessoas passaram a julgar o ator com base em boatos, suposições e manchetes sensacionalistas. A mídia mergulhou de cabeça na polêmica, transformando o nome de Maurício em um alvo constante de críticas e especulações. Em resposta, o ator veio a público para negar todas as acusações, afirmando com firmeza que jamais agrediu qualquer mulher. Sua equipe jurídica também se mobilizou rapidamente, tentando conter a enxurrada de desinformações e proteger sua integridade. No entanto, quando a opinião pública já está mobilizada, a verdade muitas vezes perde espaço para a narrativa mais chocante. É importante destacar que o caso nunca chegou a ser judicializado. Não houve abertura de processo criminal, nenhuma apresentação formal de provas e, consequentemente, nenhuma condenação legal. Mesmo assim, isso não impediu que o prejuízo à sua reputação fosse irreparável. Sem precisar passar por tribunais formais, Maurício enfrentou o julgamento mais cruel e difícil de todos, o da opinião pública, que frequentemente dispensa provas e ignora o direito de defesa. Com a pressão crescente e os escândalos estampando as capas de revistas e sites, produtores começaram a se afastar. Projetos que estavam em andamento foram suspensos, convites sumiram e colegas de profissão evitaram se associar ao seu nome, talvez temendo ver suas próprias imagens contaminadas pela controvérsia. A indústria, que um dia o acolheu como estrela, virou as costas diante da dúvida. Mesmo assim, com o passar do tempo, Maurício conseguiu aos poucos reconstruir parte de sua carreira. Ele reapareceu em produções de sucesso como a série José José, El Príncipe de la Canción, mostrando que ainda havia espaço para seu talento, apesar das marcas deixadas pelo escândalo. No entanto, a sombra da acusação nunca se dissipou completamente. Até hoje, seu nome carrega o peso do passado. Sempre que é mencionado em novos projetos, a controvérsia volta à tona. Sua história ficou congelada em uma zona cinzenta, um território desconfortável onde não há veredito jurídico, mas onde a dúvida permanece viva, insistente, pesando mais do que qualquer sentença oficial. A narrativa de Maurício Islas expõe a realidade de como a reputação de uma pessoa pode ser destruída mesmo sem provas, julgamento ou prisão. Em um mundo onde a repercussão online pode ser mais rápida do que a justiça, nem sempre é necessário um tribunal para definir o rumo de uma vida. E enquanto ele tenta manter sua carreira ativa, a pergunta que ainda paira no ar é:
Até onde a dúvida pode ser mais forte que a verdade. Outro caso chocante foi o de Carlos Said, um jovem que parecia destinado ao estrelato. Jovem, bonito, talentoso e com o apoio da poderosa Televisa, um verdadeiro trampolim para quem sonha com a fama na América Latina. Com papéis em produções como Meu Coração é Teu, o ator conquistava espaço no competitivo universo das novelas mexicanas. Seu rosto encantava a câmera, seu carisma conquistava o público, e seu nome começava a circular com força nos bastidores da televisão. Tudo indicava que ele estava prestes a se tornar um dos grandes da nova geração. Mas uma única explosão de raiva, registrada em vídeo, fez com que todo esse futuro promissor desmoronasse em segundos. O episódio aconteceu em 2018, durante a apresentação de uma nova novela, realizada em um hotel na cidade do México. A imprensa estava presente em peso, e os paparazzi seguiam Carlos por todos os lados, inclusive em momentos de intimidade. Visivelmente irritado com a perseguição incessante, ele perdeu completamente o controle. Em um surto de fúria, partiu para cima de um dos fotógrafos, agredindo-o fisicamente e causando ferimentos leves. A polícia foi chamada imediatamente, e diante de testemunhas e câmeras, o ator foi algemado e levado detido. As imagens da prisão, com Carlos de rosto inchado e olhar transtornado, circularam com velocidade nas redes sociais e nos noticiários, transformando uma promessa em um escândalo nacional da noite para o dia. Embora tenha sido liberado no dia seguinte após pagar fiança, o estrago já estava feito. A Televisa, preocupada com sua reputação, tratou de se afastar discretamente. Os convites para novos papéis sumiram, e os projetos nos quais Carlos já estava cotado foram cancelados ou seguiram sem ele. No universo do entretenimento mexicano, onde a concorrência é brutal e os deslizes têm consequências quase imediatas, um escândalo desse porte pode significar o fim antes mesmo de o auge chegar. Carlos tentou reagir, pediu desculpas publicamente, participou de campanhas de combate à violência e tentou reconstruir sua imagem nas redes sociais. Em alguns momentos, conseguiu se infiltrar em produções independentes, mas sua presença já não gerava o mesmo entusiasmo. O brilho que antes o envolvia havia se apagado, e a empolgação em torno de seu nome desapareceu quase por completo. Hoje, Carlos Said segue tentando recomeçar. Aparece em pequenos projetos, faz participações discretas e aguarda aquela segunda chance que até agora insiste em não chegar. Sua história serve como alerta. Na era das redes sociais e da exposição constante, um único momento de desequilíbrio pode enterrar anos de trabalho. E para quem ainda não construiu uma base sólida de fama, a queda costuma ser ainda mais cruel. E agora chegamos em um dos atores mais conhecidos, Rafael Amaya. Rafael Amaya brilhou como poucos. Seu nome explodiu na América Latina ao interpretar o impiedoso e carismático Aurélio Casillas na série O Senhor dos Céus, da Telemundo. Durante anos ele foi o rosto do narcotráfico na ficção, encarnando com perfeição o típico chefão cruel, sedutor e estrategista. A série quebrou recordes de audiência e consolidou Rafael como um dos grandes ícones da televisão hispânica. Mas por trás do sucesso estrondoso, um drama real se desenrolava em silêncio. Enquanto o personagem dominava as telas, o ator lutava contra seus próprios demônios e estava perdendo. Nascido em 28 de fevereiro de 1977, em Hermosillo, Sonora, Rafael começou sua carreira artística como vocalista da banda Alma Lafa, antes de migrar para a atuação. Seu talento natural logo o colocou em destaque, mas foi em O Senhor dos Céus que ele alcançou um nível de fama poucas vezes visto. O problema é que a linha entre personagem e realidade começou a se apagar perigosamente. A pressão de viver intensamente um traficante de drogas, somada ao ritmo alucinante de gravações e à exposição massiva, mergulharam Rafael em um vício crescente em drogas e álcool. Em 2019, no auge do sucesso da série, Rafael simplesmente desapareceu. Sem avisos, sem despedidas, ele abandonou as gravações da 7ª temporada. Os boatos começaram a correr. Estaria doente? Estaria apenas cansado? Mas a verdade era muito mais preocupante. Rafael Amaya estava internado em estado crítico em uma clínica de reabilitação em Culiacán, Sinaloa, uma das regiões mais violentas e associadas ao narcotráfico no México. Sofria de surtos de paranoia e delírios provocados pelo consumo abusivo de substâncias químicas. O ex-boxeador Júlio César Chaves, dono do centro de reabilitação, confirmou publicamente o caso.
Embora Rafael nunca tenha sido preso ou acusado criminalmente, sua saúde física e mental estavam em colapso. O impacto foi tão grande que a produção da série optou por eliminar seu personagem de forma repentina, com uma morte súbita. A ausência de Rafael deixou um vácuo não só na série, mas na indústria como um todo. Por mais de um ano, o ator permaneceu fora dos holofotes, lutando para sobreviver. Dessa vez, não em um roteiro, mas na vida real. Somente em dezembro de 2020 ele reapareceu publicamente, com um semblante mais tranquilo, anunciando que havia completado seu processo de reabilitação. Em 2021, assinou novamente com a Telemundo e fez uma breve aparição na série que o consagrou, numa tentativa de reconstruir sua carreira e sua vida a partir das cinzas. A história de Rafael Amaya é um lembrete brutal de como a fama pode ser tão destrutiva quanto sedutora, e como o personagem que te leva ao topo pode, se não houver limites, também te arrastar ao fundo. E agora o caso mais chocante desta lista: Alfredo Adame. Alfredo Adame é um nome que muitos mexicanos reconhecem de imediato, seja pelos papéis marcantes que interpretou na televisão ou pelos escândalos que protagonizou fora dela. Com mais de 4 décadas de carreira artística, era de se esperar que seu legado fosse lembrado pelas novelas de sucesso e programas em que atuou. Mas nos últimos anos, Adame parece ter trocado os palcos pelos ringues, literalmente. O que chama a atenção em sua trajetória recente não são os papéis, mas os conflitos. Discussões acaloradas, brigas físicas em via pública, insultos em entrevistas e ataques nas redes sociais transformaram Adame em um personagem real digno de uma novela sem roteiro e sem final feliz. Em 2020, por exemplo, ele foi flagrado em um confronto com um motorista de aplicativo. A cena, registrada por testemunhas, viralizou nas redes sociais. Adame acabou detido, mas logo foi liberado após pagar fiança. E esse foi apenas um capítulo de uma longa lista de episódios semelhantes. Não é exagero dizer que ele já foi preso ou processado mais vezes do que escalado para novelas na última década. As acusações vão desde agressões até difamações públicas. Ele já disparou ofensas contra ex-parceiras, colegas de trabalho, apresentadores, figuras políticas e até desconhecidos, tudo em alto e bom som. Uma de suas maiores inimizades é com a apresentadora Laura Bozzo, com quem trocou farpas públicas que chegaram aos tribunais. Já sua rixa com o autodeclarado caça-fantasmas, Carlos Trejo, virou quase um reality à parte, com direito a desafio oficial para uma luta de boxe que nunca aconteceu, mas que rendeu manchetes por meses. Apesar de toda essa sequência de escândalos, Adame nunca enfrentou uma pena criminal significativa. Mesmo assim, o impacto em sua reputação é inegável. Enquanto outros atores tentam se afastar da polêmica e recomeçar com dignidade, Alfredo parece ter abraçado o papel de vilão da mídia e o interpreta com convicção. Em 2022, participou do reality La Casa de los Famosos, onde, fiel ao seu estilo, brigou com quase todo o elenco e garantiu mais uma leva de manchetes explosivas. A sensação é de que, para Adame, a controvérsia virou combustível. Sua presença em programas e manchetes parece estar menos ligada ao talento e mais aos conflitos que ele mesmo provoca. Hoje muitos se perguntam: até onde isso pode ir? Será que Alfredo Adame ainda tem espaço no meio artístico? Ou se tornou prisioneiro da imagem que criou para si? Uma coisa é certa: onde ele estiver, o caos vem logo atrás. E se você gostou deste vídeo, confira os atores que estão apodrecendo na prisão dos Estados Unidos. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.